noite, um monte de gente conhecida aí. Entrou. Hoje o Célio. Boa noite. Boa noite, doutor. Tudo jóia? Bom, Carolina. Tudo tranquilo? Estamos conectados? Está todo mundo nos escutando bem aqui? Tá me escutando bem, doutor? Eu tô bem, tá ótimo, Karina. A imagem Então, também tá excelente, tudo certinho. tá, Só então vamos dar um tempinho aqui pro pessoal entrar e aí já começamos. nós somos bem pontuais, né? Estamos. Hoje, domingo, o pessoal tá entrando devagarinho aí. Acho que vamos começando, então, devagarinho, né? Queria Tô estar por te vendo. você, tô por você. Bom, eu vou me apresentar. A maioria de vocês que estão aqui já me conhecem. Meu nome é André Bueno, eu sou médico ginecologista do NASCE, sou especialista em reprodução humana e trabalho também com videocirurgia e ecografia ginecológica e obstétrica. A live de hoje é com a Karina, pessoa muito especial. Eu até vou ler aqui, Karina, que eu achei muito legal a tua apresentação. Eh, A Karina Steiger, ela é mãe do Henrico, por ovo doação, aos 44 anos. Ela é casada com o Pedro Corbetta e juntos eles idealizaram o projeto Nós Tentantes, Projeto de Vida. Eles formam o primeiro casal no Brasil ao falar de ovo-recepção abertamente para o grande público e defendem todas as formas de gerar amor. Ai, fico bem emocionada aqui. É verdade. Legal, né, Karina? A gente sabe do trabalho de vocês, teu, do Pedro, né, em divulgar informações para o público, né, essas informações que muitas vezes não chegam, né, a questão da infertilidade, da importância, né, de se pensar do planejamento familiar, né, da importância da idade, né, e também toda a experiência que vocês tiveram com tudo isso, né. Então, muito importante e muito legal estar falando contigo hoje. Ah, eu agradeço imensamente, doutora, o convite, a possibilidade de mais uma vez estarmos aqui falando, né, abertamente, como a gente tanto acredita que tantas famílias podem ser ajudadas se nós realmente falarmos de uma maneira natural, né, sobre a infertilidade. Isso aí. Bom, Karina, então vamos começar a nossa conversa falando o que é infertilidade, né? Primeiro definir, né? Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, a infertilidade é a ausência de gestação, né? Após tentativas por 12 meses em casais sem uso de contracepção e com relações regulares, certo? Então, um ano tentando engravidar, a gente considera, né, esse casal infértil. Outra informação importante é quando procurar, né, um especialista nesses casais que não conseguem engravidar. Então, assim, a gente recomenda que, se não for identificado nenhuma alteração, que os casais procurem um auxílio, né, para engravidar. Os casais com menos, as mulheres com menos de 35 anos após um ano de tentativas, né? As mulheres entre 35 e 40 anos, né, com 6 meses de tentativas, e as mulheres acima de 40 anos que procurem ajuda imediatamente, né, que não fiquem esperando um tempo, né, para ver se engravidaram, e que façam a investigação básica, né, da infertilidade imediatamente. Né? Por que isso? Por causa da diminuição da fertilidade que acontece com a idade. Né, Karina, não sei se tu quer comentar alguma coisa sobre isso. Eu entrei nesse estatística aí da mulher de 40 anos, né?
que resolveu ter filho mais tarde, por N motivos, né? Eu, como qualquer outro casal, morei fora um tempo e comecei a namorar o Pedro com 35 anos, né? O Pedro é o meu segundo casamento. Então o despertar da maternidade ele veio realmente mais tarde. Então a minha investigação também começou com 39, quase 40, né, doutor? Então tudo foi um pouquinho mais tarde, mas de uma maneira avassaladora, né? Então tudo depende de casal para casal, mas a nossa história realmente, o meu diagnóstico realmente era a idade avançada, né? E a gente vai, como você falou, fertilidade despenca depois dos 35 e quem dirá depois dos 40, né? Exatamente. Eu tenho aqui alguns dados estatísticos que eu vou falar para vocês para a gente ter uma ideia do quanto importante é a idade na fertilidade. Então, em relação à chance de gravidez, chance mensal de gravidez, a gente tem até os 35 anos uma chance mensal que varia entre 15% e 20% de chance de gravidez. Certo? Essa chance ela já cai para 10% entre os 35 e os 40. E a partir dos 40, essa chance já é de 5% e vai diminuindo progressivamente. Né? A chance anual de gravidez um casal até 30, 35 anos é de 80% a 85%. Né? Essa chance, aos 37 anos, já passa de 50% de chance de gravidez em um ano. E aos 42 é de 5% de chance de gravidez em um ano de tentativa. Né? Então, o quanto é importante a idade? Né? Procurar atendimento sempre, né, que for iniciado das tentativas, né, e lembrar as pacientes acima de 35 anos, procurar atendimento aos 6 meses, as pacientes acima de 40 anos, procurar atendimento imediatamente. Porque muitas vezes, né, doutora, a gente fica pensando, vou mês que vem, aí passa um mês, aí, não, mês que vem eu vou. Gente, realmente faz toda a diferença. A gente, depois dos 40, não dá para pensar, né, doutora? A gente simplesmente precisa ir atrás, a gente tem um problema, né? Então a gente tem que ir atrás da solução. A infertilidade, seja do casal, feminino ou masculino, enfim, ela tem que ser encarada de frente, né? Então a gente vai ver o que são as minhas possibilidades, porque existe na reprodução assistida, e nós vamos falar aqui hoje, várias formas de gerar amor. A embriodoação, a ovodoação, FIV com seus próprios óvulos, né? Mamãe solo, casal homoafetivo, adoção. São muitas maneiras de gerar amor, só que a gente precisa encarar essas nossos obstáculos, essas nossas dificuldades de frente, não colocar embaixo do tapete e simplesmente ignorar, senão cada vez mais fica mais difícil, né? Exatamente. Então, como é que a gente faz a investigação dos casais, né, Karina? Isso é uma coisa importante. O que precisa ser avaliado? É importante ter essa informação quando a mulher o casal for procurar o ginecologista. Então, eu preciso saber se essa paciente ovula, né, adequadamente. Eu preciso saber se a parte anatômica, ou seja, o trajeto do espermatozoide até encontrar o óvulo, né, está adequado. Né? Então, eu preciso avaliação do útero e das trompas. E eu preciso avaliação masculina. Né? A gente sabe que a taxa, né, de infertilidade masculina é praticamente a mesma taxa de infertilidade masculina. Né? Às vezes a gente fica, a infertilidade é sempre a mulher, a gente é meio machista nesse sentido, e a gente sabe que 30% dos casos de infertilidade é mulher, 30% é homem e 30% são os dois. Né? Então, acaba que é muito importante a realização da avaliação masculina também. Né? E lembrando, né, doutora, que a infertilidade é do casal, né? A gente tem que muitas vezes trazer o nosso parceiro para dentro da nossa jornada. Isso, muitas vezes eu falo para as tentantes que me procuram, que elas falam, o meu marido não está querendo conversar, não isso, não aquilo, mas muitos somos nós as responsáveis muitas vezes, porque nós vamos atrás de todo tipo de informação e a gente simplesmente, eles não são obrigados a saberem. É difícil essa informação chegar até eles, a gente precisa trazê-los para dentro da nossa jornada.
Exatamente. A gente sempre diz, a gente trata um casal infértil, a gente não trata uma mulher infértil ou um homem infértil. É um casal Casal. que não está conseguindo engravidar. O que mais? Quando é que eu vou para a fertilização in vitro? Né? Quais são as indicações, né, de fertilização in vitro ou de outros métodos, né, de reprodução assistida? Né? Então, assim, idade pode ser um fator, né, Karina? A gente sabe que muitas pacientes acabam recorrendo aos métodos de reprodução assistida por causa da idade. Né? Os principais fatores são realmente o fator masculino e o fator tubário, né, que acabam indicando a fertilização in vitro. Né? Endometriose, fatores ovulatórios, enfim, uma gama de causas, né, para me indicar a fertilização in vitro. E é muito A difícil. menopausa precoce também é uma coisa muito, assim, frequente, né, doutor? Como eu estou vendo bastante casos, assim. Sim, a gente vê muitas pacientes com a reserva baixa, né? E com a menopausa precoce, que é quando realmente termina a reserva, né? Nós sabemos que a mulher, ao contrário dos homens, elas nascem com seus óvulos, né? Elas não produzem mais óvulos. E elas vão perdendo os seus óvulos ao longo do tempo, né? O ovário, ele disponibiliza um grupo de óvulos por mês. Fisiologicamente, somente um óvulo, né, cresce e amadurece, né, que é o que ocorre durante a ovulação, e os outros óvulos que estavam disponíveis naquele ciclo, né, naquele momento, eles são perdidos. Né? Na fertilização in vitro, a gente tenta, né, estimular todos esses óvulos, né, para tentar captar o máximo possível de óvulos para aquela paciente. E aí que entra a reserva ovariana. Né? A paciente que tem uma baixa reserva, ela vai ter uma quantidade menor de óvulos. Por consequência, uma menor quantidade de embriões. Né? E a gente sabe que a gente precisa de um número de embriões, isso depende da idade, para que eu tenha um embrião normal, que eu tenha um embrião capaz de gerar uma gestação. Né? Então é muito importante, principalmente acima dos 35 anos, né, a avaliação da reserva ovariana. É. Não, e aí tudo isso você falando agora, me passa um filme na minha cabeça, porque olha que engraçado, né? A tentante, como eu fui, né, de mais de 40 anos, deve estar muito assim, eu não digo triste, mas está gerando uma polêmica. Depois a gente vai vir a falar dessa nova resolução, mas exatamente sobre esse quesito do número de embriões gerados em laboratório, né? Acabou de falar o doutor aí, mulher que tem depois de 40 anos precisa, já com a reserva meio capenga, né? Precisa gerar muitos embriões, e é difícil gerar muitos embriões com essa idade. Então, olha só que louco, né? Já não basta a pandemia, a gente está vocês estarem em compasso de espera muito grande, uma angústia adicional gigante por causa de todo esse cenário que nós estamos vivendo, e ainda por cima a gente vai ter que lutar agora pelo esse número que da onde tiraram, eu não sei, esse número 8, né, doutor? Enfim, depois a gente volta a falar sobre isso, mas só porque tu falaste agora sobre a reserva ovariana e me deixa muito preocupada esse número. Nós podemos falar disso um pouquinho, Karina, a seguir. Aham. Em relação à idade, né, e a questão da reserva, a gente também tem dados em relação à biópsia embrionária, né? Então, por isso a questão da quantidade de óvulos, né? Usando novamente a questão idade, a gente tem uma taxa de embriões normais cerca de 50% a 60% em uma paciente de 30, 35 anos. Né? E depois essa taxa diminui um monte. Né? 40 anos a gente tem uma taxa já de 15% de embriões normais. Né? Então, por isso a discussão desse número de embriões, né, na nova resolução, né? Se eu tenho uma taxa de 10, 15 embriões normais, eu vou ter um embrião a cada 10 embriões que foram realizados, né? Um embrião haploide, um embrião capaz, né, de
de dar uma gestação normal. Então, isso é muito importante, né? Essa questão do número de óvulos, né? Ela é uma questão que tem que ser também levada em consideração a idade da paciente, né? A decisão de quantos óvulos eu vou inseminar, de quantos embriões eu vou transferir. Karina, o que mais? Em relação aos riscos da gestação tardia também, né? A gente só está falando em chance de gravidez, né? Então a gente já sabe que tem menor chance, né? Então que devemos procurar um ginecologista mais cedo, né? E tem também a questão dos riscos da gestação, né? Os riscos obstétricos, eu falei, inclusive, num podcast agora, semana passada, porque eu não sei quem está acompanhando aqui, mas o Nós Tentantes Projeto de Vida tem um braço solidário, que é o Ninho Solidário, e nós ajudamos um casal ano passado, sem condições financeiras, contemplando eles com uma FIV completa, sem nenhum custo, e a gente ficou muito feliz, rapidamente falando, ela ficou grávida, a Eliette, né, e o Júnior, só que agora ela perdeu o Vinícius com 5 dias, né, ela teve uma eclâmpsia, elevou muito a pressão dela. Ela chegou a, com 26 semanas, doutor, fazer uma cesariana de alto risco, né? Super de emergência. O nenê nasceu, aparentemente estava estável por 5 dias, fortinho, 680 gramas, mas fortinho. E ele veio a partir agora no Dia dos Namorados, dia 12. Não preciso falar que eu fiquei muito mexida com essa história toda, né? E essa coisa dos riscos obstétricos, principalmente com a idade avançada, é uma coisa que a gente tem que pensar muito, né, doutor? Tem que ter realmente um pré-natal muito, muito bom, com uma pessoa que a gente confie muito, né? Um obstetra que nos acompanhe nessa gestação, porque ela, querendo ou não, ela é de alto risco, né, doutor? Exatamente. A gente tem que estar muito atento, né, nessas gestações, né? A hipertensão, a pré-eclâmpsia, a eclâmpsia, enfim, ela é aumentada na paciente, né, com mais idade, né? É um dos problemas que acontece na gestação tardia. A gente sabe que tem mais diabetes gestacional também, né? Parto prematuro, restrição de crescimento, então aqueles bebês que não conseguem, né, se desenvolver adequadamente. Então, são vários problemas, né, em que a gente tem um risco aumentado na gestação após os 37 anos, mas mais após os 40 anos. Então, muito triste, enfim, mas é importante todo o projeto de vocês para divulgar essas informações, né, Karine? Exato, porque a gente fala muito do beta positivo, mas tem toda uma gestação pela frente, né? O importante sempre é tu contabilizar bebê em casa, né? E não beta positivo. Né? Saudável, né? Saudável, exatamente. Então, um bebê em casa saudável é o nosso objetivo, né? Quando a gente procura tudo isso, e não um beta positivo, simplesmente. Exatamente. Mas é isso, a gente tem que estar sempre informando, porque a informação relevante, ela traz aceitação, ela traz paz, ela traz ressignificação, né? A gente consegue, por exemplo, é difícil um diagnóstico de infertilidade. Ninguém nunca sonhou, quando eu parar de usar a pílula anticoncepcional, todo mundo acha que vai engravidar, né? Esse início aí, difícil, esse primeiro ano, que nem tu falaste, que depois a gente tem que partir para uma decisão, vou procurar um especialista, é o primeiro, talvez, grande luto, né? Esse diagnóstico de infertilidade. Depois vem outros vários mini lutos, enfim. Uma tentante sabe o que eu estou falando, né? São anos, às vezes, de ter que reescrever uma nova história, né? Mas é isso que nos leva, o Nós Tentantes, ele nasceu em função da nossa história, minha e do Pedro, porque na época, doutora, eu não tinha muito informação, tá? Eu tinha o Google ali que me atrapalhava um pouco, mas eu não tinha essa quantidade de pessoas que, graças a Deus, hoje falam sobre suas histórias de vida. E teve, com essa pandemia, muitas lives e muitos webinars. Isso mudou um pouco, né? Na minha época eu não tinha isso, eu não tinha com quem conversar.
Tipo, as pessoas que faziam ovo-doação, por exemplo, que era no meu caso, não me falavam o que faziam, né? Então, assim, eu não tinha com quem dividir essa experiência, não tinha os meus medos, os meus anseios. Eu falava com a minha psicóloga, a doutora Débora Farinati, né? Mas, assim, eu não tinha uma pessoa que dissesse, não, não, vou te contar que isso aí é normal tu sentir, entende? Então, foi muito difícil. Eu acho que foi por isso esse desejo enorme meu e do Pedro de, de ajudar mais pessoas, trazendo informações para que essa aceitação ela viesse, porque sem esclarecimentos, se a gente não vai atrás e entende como é que é todo o processo, a gente está sempre pensando que a gente é vítima, porque eu, por que a outra lá está grávida e eu não? Tudo tem uma hora para acontecer. Talvez a gente precise passar por uma caminhada para olhar para trás e dizer, bom, agora eu estou preparada, eu amadureci, eu entendi muitas coisas que talvez da minha primeira fertilização eu não estava preparada, né? Isso aconteceu comigo, eu fiz 2 tentativas com os meus próprios óvulos, eu consegui ser mãe do Henrico na terceira tentativa através de um óvulo jovem e doado, que no qual eu sou eternamente grata, né? Porque eu consegui gerar o meu filho dentro de mim, alimentar ele, sentir os chutinhos, tudo isso por causa da ovorecepção, porque se não fosse essa alternativa real, eu não teria conseguido conhecer esse amor. Talvez eu teria feito uma outra forma de gerar amor que eu gosto muito também, que é a adoção, né? Eu acho que sim, acho que eu entraria numa fila de adoção no Brasil, porque eu queria muito ser mãe. Só que eu mais do que nunca eu tinha certeza que eu queria ter um parto, eu queria ter um barrigão, né? Eu queria sentir até os enjoos. Eu falava pro Papai do Céu lá em cima, eu digo, ai, Papai do Céu, eu quero sentir até os enjoos, sabe? Tudo. E aí eu consegui, através dessa maneira, né, de gerar amor, ser mãe do Henrico com o barrigão que eu sempre sonhei, né? E não foi, não posso mentir, né? Porque eu tive que viver um luto também de abrir mão da minha carga genética, mas eu foi muito pequeno o meu luto, porque eu com 43 anos, doutor, eu já estava muito receptiva a essa forma de gerar amor. Eu já tinha tentado com os meus óvulos, eu já tinha colocado na primeira tentativa 4 blastocistos, na segunda tentativa já colocado 3, sem biópsia, mas já tinha. E quando eu cheguei na terceira tentativa, o meu médico, o Dr. Petraco, maravilhoso, que eu adoro, ele disse para mim, Karina, vamos conversar. E ali ele foi transparente, ele foi honesto, ele foi amigo, ele me explicou, sabe? Tipo, você quer ser mãe? A gente pode fazer uma terceira tentativa com 2 ciclos, juntar um monte de embriões e ir lá para a biópsia, para o Igenomics, está tudo certo. Só que as tuas chances, ele foi muito transparente, são essas. Enquanto com o óvulo doado, as tuas chances disparam para 65%. Vamos pensar nisso? Eu estou te apresentando essa forma real, essa oportunidade. Vai para casa, depois tu volta aqui e me diz o que tu pensa sobre isso. A partir daquele momento, doutor, eu fui ir atrás de informações, eu fui me familiarizar com essa história toda, que eu nunca na minha vida tinha escutado ovo-recepção na minha vida, né? Então a gente foi, eu e o Pedro, se familiarizar. E ali a gente entrou nesse universo de corpo e alma, e com muita gratidão. O Pedro precisou um pouquinho mais de tempo para se familiarizar, mas eu não, eu estava pronta, né? A doutora Débora disse para mim, tu está pronta, o que tu quer? Tu quer ser mãe, né? Então vamos lá. Então eu disse para ela aos prantos, eu quero conhecer esse amor, e eu não vou medir esforços para isso. Tanto que eu construí uma rede de apoio, rede de amor que eu chamo, porque eu já não tinha nem mais dinheiro, né? A gente estava sempre pagando em medicação, pagando isso, pagando aquilo, pagando aquilo. É um investimento alto, né? Querendo ou não. A gente tem que fazer um planejamento financeiro, muitas vezes. Eu não tinha feito. E aí, quando eu vi, a minha jornada se estendeu mais do que eu imaginava. Foram quase 4 anos e meio. E aí, eu com 43 anos, o doutor me disse, vou te sugerir ir para a Espanha, porque lá tem um banco de óvulo muito grande, de óvulos muito grande, e tem um brasileiro, o doutor Fábio Cruz, que está no IV de Valência, quem sabe tu não fazes lá e tal. E ali eu dei um jeito
para ir para Valência, porque lá na Fertilitar a gente tinha 2 anos de espera na época. Hoje mudou muita coisa, né, doutor? Hoje nós temos banco de óvulos internacionais, no qual vem até nós esses óvulos, então é muito legal essa possibilidade, mas na época não fui apresentada para essa possibilidade, né? Então eu tive que ir até lá, tive que me virar nos 30, eu e o Pedro, realmente tivemos 200 pessoas que através de uma grande rede de amor nos ajudou aí, né, com uma parte do dinheiro, a outra parte nós tínhamos guardado. E ali a gente participou até de uma série no Fantástico, tomou uma proporção maior e fizemos o nosso Tentantes e hoje estamos aí fazendo 2 anos agora em agosto e trouxemos o nosso filho saudável para casa, né? Da melhor maneira, a maneira mais assertiva e mais linda que é a Alva Doação, no qual eu tenho muito orgulho assim de falar, sabe, pessoal, porque para mim ela representa uma vitória. E eu faço questão de falar isso para todo mundo, porque tem muita gente, né, doutor, que diz: eu não aceito, Karina, eu não consigo me familiarizar com esse assunto. Gente, tudo tem uma hora para acontecer. Às vezes, doutor, o casal demora um pouco mais, mas não quer dizer que dali para frente, daqui a 6 meses, ele não volte lá no seu médico e diga: eu estou pronto agora. Tudo é uma questão de familiarização e, e aceitação, aceitação através de, de falar, de ir atrás de conteúdo, de conversar com o teu médico, de ir atrás de pessoas que já viveram isso, né? De informação relevante, séria, que hoje em dia, graças a Deus, a gente tem muito mais acesso do que na minha época, né? Sim. Muito linda a tua história, Karina. Muito legal ter contado pra gente. Acho que inspira, né, os casais que estão nessa luta, né? Uma das coisas importantes que tu falaste é a questão da transparência, né, do teu médico, da confiança no teu médico, né? Porque às vezes a gente tem um tratamento que não dá certo, uma cirurgia que tentei desobstruir as trompas e não teve sucesso, né? E a gente acaba se frustrando, né? Mas é importante tu confiar no médico, no ginecologista que está te acompanhando, no especialista em reprodução humana, né? É importante a informação desse especialista para o paciente, para que ela saiba o que está acontecendo, o porquê que talvez não esteja dando certo, quais são as chances de gravidez com cada tratamento, né? E quais são as possibilidades que a gente tem se não der certo, né? Então, a ovodoação, a ovorecepção é uma alternativa para muitas pacientes, né? Pacientes com menopausa precoce, pacientes com a reserva muito baixa, né? Pacientes também devido à idade, né? Então a gente sabe a partir dos 42, 43 anos, né, em que a gente tem uma chance muito menor de gravidez, é uma alternativa, né, à ovorecepção, né? E hoje em dia, como tu falaste, está muito mais fácil, né? Na época que tu fizeste, a gente tinha a ovodoação compartilhada, em que tu tinhas que esperar uma paciente, né, que fosse compatível, e às vezes essa espera era de 1, 2 anos, né? E a possibilidade mais rápida, né, e com uma taxa alta de sucesso, né, que são as taxas que o pessoal do IVE da Espanha tem, né, era ir para a Espanha mesmo, né? Hoje em dia está mais fácil, né? Então a gente tem a possibilidade de importar os óvulos, né? Então não precisa, os casais não precisam ir até a Espanha para conseguir os óvulos. E esses óvulos, então, são importados, esses pacientes conseguem fazer a sua fertilização nas clínicas aqui no Brasil. Então, fica mais uma sugestão aí para quem está nos escutando, dessa coisa da transparência e da confiança no médico, né? Todas essas possibilidades, elas existem para nos facilitar a nossa jornada e se tornar mais leve. Só que a gente precisa ter médicos que conversem com a gente, que estejam de mão conosco, né? Que sonhem conosco. E, então, isso vai muito determinar o sucesso da nossa trajetória. Eu defendo muito a experiência do paciente. A melhor experiência do paciente é o que nós, tentantes, precisamos ter. Nós estamos numa nova era, doutor.
A tentante de 30 anos atrás, 20 anos atrás, é totalmente diferente da tentante de hoje em dia, da família tentante. Nós somos mais curiosas, nós temos mais informações e a gente quer e deve ter, e eu acho isso assim muito sério quando eu falo. Tem muitas meninas que me procuram, muitos maridos, muitas famílias que dizem: ah, eu não estou sendo bem acolhida. Deveria estar, deveria ser. Então, assim, não, por isso que eu não me surpreendo quando elas falam para mim: ah, já troquei 3 vezes de clínica, e na mesma clínica eu estou indo para o quarto médico. Tem muito disso, entende? E isso aí, pessoal, vai determinar, sim, a trajetória e o sucesso e essa realização desse sonho, né, de trazer o bebê para casa. Porque a experiência do paciente é tudo. Você não precisa ter o positivo, mas você tem que ter a melhor experiência do paciente. Perfeito, perfeito. O perfil das pacientes mudou muito, né? As pacientes chegam para o consultório, né, especialmente nessa área da infertilidade, com muitas informações hoje em dia. Muitas. Então, é importante isso, né? E essa questão da experiência, então, né? As pacientes procuram por um bom atendimento, uma taxa de sucesso boa, então resultados bons e uma experiência boa, né? Acho que tem que ter tudo isso, tem que ter informação, tem que ter resultados e tem que ter uma boa experiência. Esses 3 pilares são muito importantes no atendimento dos É pacientes. verdade. É uma soma de coisas, né? Não adianta você ser um máximo e não ter empatia com a tua paciente. Você pode saber muito, ser super cientista, a clínica ser super bem conceituada, mas a gente não pode ser tratado como um número. Não pode. As pacientes, os casais inférteis são especiais, né? É É verdade. muito diferente. Eu atendo ginecologia geral no meu consultório, né? Mas a minha paixão é atender casais inférteis. Essa trajetória, a gente vive numa montanha-russa, né? É o positivo e o negativo toda semana, né? Então é uma frustração e uma alegria, uma frustração e uma alegria, porque a gente entra junto na vida desses casais, a gente faz parte da vida desses casais. Então a gente vibra com o positivo e sofre com o negativo também. Eu acredito. Então durante a semana a nossa vida é uma montanha-russa, porque vem os positivos e vem os negativos, né? Que loucura, né? É uma coisa muito legal, no final das contas, né? Mas é uma montanha-russa. A gente sofre e tem alegrias no mesmo dia. É verdade. E depois que a gente consegue o tal do positivo, meninas, tudo fica para trás. É uma coisa surreal, assim. As pessoas me perguntam: Karina, mas eu não quero contar para o meu filho, porque eu não vou me sentir à vontade, ninguém sabe, né? Que não estou falando nem da alfa-doação, às vezes muitas famílias não contam nem que está em tratamento, né? E aí eu sempre falo: gente, se vocês não quiserem contar para o filho ou para ninguém, tudo fica para trás. Ninguém tem uma receitinha de bolo, não tem certo ou errado, entende? Se você falar, maravilha, né? Eu sou muito de trabalhar a verdade. E eu acho assim que não pode ser um tabu dentro de casa tudo isso, né? Porque senão essa coisa vai chegar lá na frente, né? Essa conta pode chegar lá na frente. Então, eu acho que tem que estar pelo menos os lutos elaborados e tudo meio elaborado dentro do coração, pelo menos dentro da tua casa com o teu parceiro, né? Ou com a tua parceira, enfim. Porque isso aí pode ter um prejuízo muito grande lá na frente, né? Então, vamos conversar, se tiver que pedir uma rede de apoio e uma ajuda psicológica, não tenham vergonha, eu precisei, todo mundo... Durante toda a minha jornada, os 4 anos, eu fiquei fazendo terapia, depois sim com uma especialista na área, antes com a minha, que eu já fazia há um tempo já. Então, isso me ajudou muito a entender aqueles sentimentos que a gente tem dentro da gente, que a gente na época não entende. Todo mundo grávida do meu lado, e eu meio que triste porque a minha melhor amiga ficou grávida. Como assim? Isso é feio, né? Mas isso faz parte, isso faz parte. Quando a gente entende, né, que isso faz parte, que não é que tu seja ruim, a gente começa
entender um pouco melhor o cenário, né, dos nossos próprios sentimentos, porque a gente fica assustado com o que a gente sente, a gente não sabia nem que podia ser possível sentir várias coisas, né? É muito, muito louco, mas eu acho que tudo vai se ajeitando com o decorrer do tempo. A gente vai aceitando coisas, ou, por exemplo, no começo da minha jornada eu era uma Karina, no final eu era outra, e hoje eu sou completamente diferente daquele final também. Então a gente vai amadurecendo, a gente vai evoluindo, a gente vai aceitando coisas que talvez um dia a gente não aceitasse. Isso tudo faz parte do processo. Não queremos, não vamos querer que tudo, sabe, seja na mesma hora o pacotão. É difícil administrar tudo isso. As coisas precisam de um tempo para tomar lugar, né? Principalmente dentro das nossas vidas, do nosso coração, das vidas do casal. O casal tem muitas vezes problemas assim domésticos, porque começa a gente viver essa infertilidade 24 horas, doutor, e a gente começa a ficar maluca, ou acha que vai ficar maluca, né? E aí deixa o trabalho de lado, e aí quando vê, já deixa de se cuidar. Eu tive um determinado momento que entre uma FIV e outra, entre a segunda e a terceira, eu tive que dar um tempo, assim, um tempo para fazer um shiatsu, para fazer uma acupuntura, sabe? Para tentar resgatar um pouco o meu relacionamento, dar uma viajada, uma namorada, porque eu já estava assim num estágio que eu tava com cara de louca, entendeu? Sabe? Só pensando nisso, acordando e dormindo pensando nisso, e aquelas gotinhas que eu chamo de gotinhas de amor que o Pedro me aplicava quando eu estava fazendo a estimulação com meus próprios óvulos. E se ele desperdiçasse uma gota, eu já brigava, eu já achava que não podia, que o meu ciclo estava indo embora naquele mês, porque a gota foi desperdiçada. Então, uma cabeça de uma tentante, tudo é possível, né? A gente precisa, às vezes, dar um tempo, que nem eu precisei dar um tempo, eu não tenho vergonha de falar, eu precisei parar por uns 5, 6 meses de falar no assunto um pouco. Quando eu voltei lá para Fertilitar e que eu falei, ó, eu tô pronta, é porque eu restabeleci a minha energia e a minha saúde mental, entendeu? Muito bom ouvir teu relato, né, Karina? Porque às vezes a tentante acha que aquilo está acontecendo só com ela, né? Exato. Esses problemas, o problema em casa, a relação, o viver 24 horas por dia só pensando nisso, né? Então é muito, muito legal mesmo o teu relato aí do que tu passaste para todas as pacientes tentantes que estão escutando estão assistindo nossa live, né? E os vários médicos também que também estão assistindo aqui, que acabam atendendo, né, as pacientes. Né? A gente tem que entender tudo isso, né? E conversar. A gente não vai só conversar sobre o que nós vamos fazer agora. Tem que bater um papo de como é que está a tua vida, como é que estão as coisas, né? Como é que está o relacionamento desse casal, né? E muitas vezes é preciso o auxílio De de uma um psicólogo, psicóloga. né? De alguém que entenda do assunto, enfim, né? Que sempre vai ser um auxílio importante, né? Nessa jornada do paciente infértil, do casal infértil. É verdade. Muito bem. Karina, tu quer conversar um pouquinho sobre a nova resolução do Conselho Federal de Pois Medicina? é, doutor, eu tô achando tudo isso é muito novo, né? A semana passada caiu de paraquedas para todos, né? Para a população toda. Mas o que eu mais estou achando, assim, estou um pouco preocupada. Eu tenho muitos grupos de WhatsApp, eu falo com todas. Então, quem estiver me escutando, eu e o doutor Andrei aqui, quem quiser entrar no nosso Antantes, deixar um privado, eu dou meu WhatsApp para vocês e vocês falam comigo. Não tem ninguém que responde, quem responde sou eu, tá? Então eu não deixo ninguém sem resposta. Podem ir lá me chamar que a gente vai conversar se vocês precisarem. E eu tenho falado com muitas meninas e com muitas famílias e estou um pouco preocupada em relação a esse número de embriões. Eu acho que é o ponto mais polêmico, né? Em função daquilo que a gente estava conversando, né? Que isso gera uma ansiedade muito maior, principalmente para aquela mulher que já não é mais jovem, né? E eu acho que é uma coisa muito louca, porque ficou muito assim.
a interpretação, cada pessoa tem uma interpretação diferente daquilo, não está muito claro aquele texto. Então, isso a gente não sabe se é o total gerado no laboratório, se é euploide, se não é. A gente ficou um pouco perdida, sabe? E eu não sei nem como ajudar, porque eu não sei se isso vai cair. A gente está fazendo um abaixo-assinado, né, doutor? Vamos ver se isso aí vai cair ou não. Mas eu acho que esse número 8 realmente é um número muito reduzido para vários casos e se torna um pouquinho mais salgado o investimento, né? Uma vez que tem que fazer várias vezes. Então, isso é um ponto bem polêmico, né? De todas as outras, em comparação com as outras, né? Novas leis. Para quem não sabe o que a gente está falando, talvez não saiba, saiu uma resolução foi publicada uma resolução do Conselho Federal de Medicina no dia 15, terça-feira, com algumas modificações, né, Karina? E aí, o que a Karina está passando, que está nos falando, é que o número de embriões agora pela resolução, é que o número de embriões totais que eu posso produzir em laboratório é 8. E simplesmente é essa frase. Né? Não pode exceder a 8. Né? Então, se tem essa discussão, quando é que é embrião? Né? É o embrião euploide, é o blastocisto que chega até o final. Né? Na verdade, por conceito, embrião já é no segundo dia. Fertilizou, Sim. já é um embrião. Né? Mas a gente sabe, né, que nem todos, né, exceto em alguns casos, né, nem todos os embriões vão chegar até o final do desenvolvimento. Né? A gente sabe que isso, a idade é um fator importante, né, para essa evolução. Né? E talvez as clínicas tenham que usar isso, né, para pensar em quantos embriões eu vou ter, mas é difícil porque o que eu vou fazer se eu produzir mais do que 8, né? Eu estou infringindo, né, essa resolução. Né? Então, as sociedades estão debatendo tudo isso, enfim. Né? Existem alguns baixos assinados também em relação a rever, né, essa resolução. Outro ponto que eu acho que não é tão polêmico, mas é preocupante, porque, na verdade, tem muitos... é um mix de sentimentos, eu vejo pelas tentantes, assim. Que eu estou falando pelas tentantes, né, no ponto de vista delas. Porque tem muita opinião, tem muitas opiniões diferentes, está muito divididas as opiniões, que é quanto a ovodoação, né? A doação de gametas, no caso, que mudou bastante. Continua sendo anônima, exceto parentesco de até 4º grau, né? Então, o primeiro grau, pais e filhas, e segundo grau, os avós e irmãos, terceiro, tios, sobrinhas e quarto, primos. É um pouco delicado isso, né, doutor? Porque, na verdade, assim como tem muita gente que eu sei, que eu tenho falado, que está muito feliz com essa nova resolução, porque uma coisa que incomodava muito na ovorecepção era quem é esse óvulo, de quem é esse óvulo. Me incomoda ser anônimo, eu queria saber, eu queria ver uma foto. Então tem muita gente que está feliz, né? Porque pode ser uma prima, pode ser, enfim, um parente, né? E isso deixa mais feliz essa mulher. E ao mesmo tempo, de forma gigante, tem muitas que dizem assim nos grupos: gente, como assim? Eu não tenho emocional para lidar com isso, entende? Eu não posso saber que eu estou gerando um filho e que eu vou me lembrar que ele é um óvulo da minha irmã, da minha prima, tu entende? Da minha sobrinha. Então tem muita gente que está muito preocupado com isso. Eu acho que faz sentido. Eu fiz anonimamente, né? E eu preferiria, e sempre falo que não era importante, nunca foi para mim saber foto da minha doadora. Eu sou eternamente grata a ela, rezo sempre, agradeço muito a ela. Mas eu não acho e nunca achei importante ver uma foto da minha doadora, nem pequena, nem em nenhum momento da vida dela. Entende? Então, para mim, soa. Mas isso é muito pessoal meu. Para mim, não funcionaria. Tu entende?
Mas eu entendo que para muitas pessoas isso cai como uma luva, né? Depende muito da história de cada pessoa. E eu sempre falo, a reprodução assistida, ela é muito individualizada. Cada caso é um caso. E eu acho que agora, por exemplo, Valéria Teixeira está entrando aqui, psicóloga maravilhosa lá de Goiânia, que eu adoro. Doutor Luiz Batista também aqui, ó. E vocês, psicólogas, doutora Valéria, assim como Débora e outras tantas que devem estar conosco aqui, vão ter bastante trabalho, hein? Porque uma coisa é que a gente vai ter que elaborar dentro da gente, né? Uma questão de, exatamente como você falou, configuração das famílias, né? Uma questão de deixar tudo muito claro e tudo muito elaborado dentro da gente. Exatamente, eu acho que isso vai ter que ser, vai ter um trabalho extra para os psicólogos. Eu acho que essa conversa, essa avaliação psicológica vai ter que ser muito mais importante, enfim, sempre é importante, enfim, a avaliação psicológica nos procedimentos de fertilização, mas essa avaliação do entendimento do que se está fazendo, né, do casal, né, que vai receber um gameta, né, de um parente, é muito importante. Né? É. Como é que vai ser o depois? Isso tudo tem que ser conversado, né? Como é que é a configuração familiar? Exato. Né? Isso vai implicar, né? E como foi falado aqui também, vai poder usar quem tiver esse entendimento, não é obrigatório para ninguém. Claro, claro. Isso é uma opção, é uma Uma opção. opção. Né? Que antes nós não tínhamos essa opção, então vai cair como uma luva para muitas pessoas que têm essa real necessidade e para outras vai continuar igual de forma anônima, né? Então tá tudo certo. Eu até não acho, eu acho bom ter essa opção, tu entende? Eu, pessoa Karina, pessoa física aqui falando, né? Mas mas tem que alinhar as expectativas, né? Não tenha dúvida. Mas esse ponto não é polêmico, ele só tem só é dividido essas opiniões, né? Para algumas pessoas serve, para outras não, umas preferem, outras não, tá tudo certo, né? Agora, aquela outra quesito que a gente estava falando de quantidade de embriões, eu acho que é mais polêmico, eu acho que tá gerando um pouquinho mais de desconforto, tu entende? A ideia não é ruim, né? É diminuir a quantidade de embriões congelados, né? Porque a gente pode discutir um outro fator, né? A questão do descarte de embriões, né? É uma coisa difícil também. Eu tenho uns embriões lá na clínica, eu já sou mãe e agora, né? Então, a ideia da resolução é essa, é diminuir o número de embriões. Mas eu acho que isso é diferente, né? Para cada paciente é diferente. Principalmente É em tudo muito relação à idade, individual. Tudo né? muito É muito individual, né? individualizado, né? Então, talvez se discutir questão idade para definir o número, né? Discutir chances de sucesso, número de embriões euploides, dividir pelas idades, como é feito em relação à transferência, né? Que foi uma coisa que mudou também, né? Então, agora, a gente, até 37 anos, antes era 35 anos, a gente transfere até 2 embriões, né? E acima de 37 anos, até 3 embriões, né? Não é mais permitida a transferência de 4 embriões. Eu fiz 4, né? Na minha época, eu coloquei 4 na primeira. Eu tinha 41 e na segunda tentativa eu tinha 42. Então, é importante a idade, né? Então, a gente sabe que para essa resolução, acho que incluir o fator idade talvez seria né, uma alternativa melhor, né? Ó, doutor Luiz está falando uma verdade. A pior questão da nova regra é a judicialização da reprodução humana. Como não há leis no Brasil, ficará a cargo da cabeça de cada juiz, com certeza. Sim, perfeito. Toda certeza. Ficamos à mercê aí, né? Vai saber o que passa na cabeça de cada um. E uma outra coisa que está gerando um pouquinho também de polêmica, mas eu acho que não tanto como esse número de embriões que a gente está comentando aí, é a idade limite de doação de gametas, que antes era até 35 anos para a mulher, né, que podia ser doadora, e agora é 37. E do homem, que aconteceu o contrário, né, doutora? Era 50 e agora está 45, né, que ele pode ser doador de sêmen com menos idade. Então, isso também está tendo
nos nossos grupos de tentantes, assim, mas aí, Karina, como é que faz? 35, eu não já achava velha, desculpa, mas assim, falam, né, assim, já achava velha uma doadora, eu não, já não aceitei duas fichas por causa de 35 anos, eu quero uma de 28, 27, 23, e agora como é que eu vou aceitar uma de 37? Não vou aceitar, entendeu? Então isso aí é uma coisa que também está pegando de uma certa maneira. Eu acho que nesse ponto não tem muito problema, porque a paciente pode se negar a aceitar, né? Sim. E vai ampliar, né, a quantidade de óvulos disponíveis, né? Essa resolução foi baseada em estudos, né, que mostram que as taxas de gravidez não são muito diferentes, são menores, sim, mas não são muito diferentes até os 37, né? 37, na verdade, é o ponto que as coisas começam A a piorar. parte o Crítica, crítico, a idade crítica. a idade Eu não crítica. tem gente que com, sei lá, com 35, não existe uma pessoa que eu conheça com 35 que eu já não pergunto, você já congelou os óvulos? Eu sou a rainha do congelamento agora. Você já congelou os óvulos? Aqui em Recife eu conheci duas meninas que estavam sem parceiros e tal, estavam com 34. Eu falei, gente, você tem que congelar óvulos, você não tá entendendo? Ah, mas o quê? Não, não sei muito sobre isso. Senta aqui, amiga, senta que eu vou te explicar então. Tu não tá entendendo. Aí eu faço uma lavagem cerebral assim. E explico direitinho, né? Olha o que aconteceu comigo, viu? Só então, eu não congelei óvulos porque na minha época ninguém me falou. Tô te falando, vamos congelar óvulos, eu te levo lá no lugar para congelar óvulos. E aí agora minha prima também, minha prima, enfim, nem tá com 35, tá com 32, tá super já tentante, né? Já tá querendo já ter, já tá se ensaiando todo mês, tal. Aí eu já também, 2 anos atrás, eu falei, ela tava com 30, eu falei, ó, se tu não quiseres, vamos congelar óvulos. Ela, não, mas eu já vou começar a treinar, Karina. Eu digo, então tá tudo certo. Por isso a importância dessa nossa live também, né, Karina? Para passar informação, né, do quanto influencia a idade, né, É, no sucesso da gestação. com certeza. E não, e cresceu bastante, né, doutor? O congelamento com essa pandemia deu dados estatísticos que aumentou, acho, para 40%, né, os tratamentos de preservação da fertilidade, né? Isso aí é maravilhoso. Agora as pessoas estão mais falando sobre o assunto. Aí volta aquilo que a gente conversou no começo da live. Precisamos falar sobre os assuntos para que as pessoas saibam o próximo passo. Tu pode não ser tentante hoje, mas amanhã tu pode vir a ser, não é verdade? Então a gente precisa falar abertamente sobre todo o cenário, até para ajudar uma amiga, para ajudar uma vizinha, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Isso aí, Karina. O doutor Ivan colocou aqui a questão do aumento de custo para os pacientes também, né, Karina? Além de tudo isso, dessa questão dos É, embriões, né, que pode gerar. Outra questão importante, né? A gente sabe dos valores altos, né, que existem, né, para se fazer procedimentos de reprodução assistida no Brasil, né? E esses valores são altos porque a maioria do que se precisa para um laboratório de fertilização in vitro é importado, né? Os valores claro. materiais são altíssimos, né? E por isso o alto custo, né? E essa questão dos óvulos pode impactar também, né, no custo das pacientes e também nos casos de reprodução assistida que são realizados pelo SUS, né? Uhum. O fato de ter que fazer menos, né, também vai impactar nesses centros de reprodução humana que fazem fertilização pelo SUS. Elas estão preocupadas também, as famílias, com esse custo, não tenha dúvida. Isso aí é um dos motivos, um dos impeditivos, muitas vezes, de a gente não conseguir seguir adiante é o fator financeiro, psicológico, tem tudo isso, é tudo junto. Mas o financeiro, eu sei porque eu também passei por isso, e por isso o braço social do Nós Tentantes, ele foi criado, porque eu sofri na pele, né, sobre isso, e acho que não é todo mundo que, infelizmente, é,
tem esse planejamento financeiro, inclusive um dos pontos do nosso site que nós estamos colocando, doutor, agora em agosto, final de julho, começo de agosto, a gente está colocando a plataforma do nosso Tentantes, Projeto de Vida, vai ser bem bacana. E a gente vai falar sobre dinheiro também, entende? Como planejar. Tem uma especialista que vai falar sobre como ajudar as tentantes a planejar esse tratamento, né? Essa caminhada, essa jornada que a gente não sabe se ela vai durar 6 meses, se vai ser simples através de um coito programado, através de uma indução, ou se ela vai ser longa e a gente vai virar aí em 15 ciclos, 8 ciclos, 7 ciclos, né? Então a gente é uma caixinha de surpresas. Então a gente no nosso site a gente vai falar sim de todos os pontos esses que nós estamos falando. Vão ter 8 jornadas, a do paciente feminino, da jornada da vida masculina, a jornada do embrião, a jornada do diagnóstico por imagem, a jornada financeira, a jornada psicológica, entende? Várias jornadas para a gente simplesmente. E a jornada da experiência do paciente, que o Erivelto está aqui comigo e não me deixa mentir. Que ele que vai ser. O filho entrou aqui, um abraço, Erivelto. O Erivelto vai ser, já é o nosso parceirão aí. Então, assim, tudo para vocês saírem dali num só lugar, com todas as informações que precisam. Tudo, né? Se não é tentante, não tem problema. Vocês vão ter informação, se caso vocês virem a ser. E mostrar para a família, porque às vezes, doutor, é uma coisa que eu tenho que falar também. Às vezes a gente diz assim, minha família não está comigo, não está segurando a minha mão. Sim, mas ela, que nem aquilo do marido, você está chamando essa família para a sua jornada? Mostra os podcasts para tua mãe, para ela talvez te dar a mão. Ela não sabe, daqui a pouco ela acha um absurdo você ter, por exemplo, um filho através de um óvulo doado de uma pessoa que tu nunca viu na vida. Ela não entende, ela não tem informação relevante, ela não tem entendimento para aceitar isso. Então eu falo para as meninas, mostrem os podcasts, a gente tem semanalmente, a gente já fechou 88 podcasts, gente, com especialistas do Brasil todo, com casos reais. Mostrem para a mãe de vocês, façam ela escutar, para ela se familiarizar com o assunto e chegar para vocês e dizer, minha filha, eu estou contigo. Porque senão elas não vão entender essa jornada. A gente acha que elas não estão conosco. Eu tenho até um podcast que eu falo da minha mãe sobre isso. Se a gente acha que as pessoas não entendem, é porque elas não têm essa informação. Eu não tinha na minha época, como é que agora eu vou querer que uma pessoa tenha? A não ser que eu mostre para ela. Tu entende? Perfeito, Karina. Informação é tudo, né? Total. Ó, o limite de produção de embriões é, sem dúvidas, um dos pontos mais polêmicos. Ah, tá. Isso a gente já falou, o doutor Ivan estava falando aqui. Vamos ver se tem alguma. Doação de Vocês poderiam. embriões. Doação de embriões. É uma alternativa, né, Karina, que a gente tem nas clínicas, né? Então, algumas das pacientes que têm embriões na clínica, em vez de descartá-los, elas optam por doar os embriões, né? Então é uma possibilidade, né, para alguns casais, né? Existe principalmente o fator masculino e o fator feminino também, né? Exato. Associados, né? Então é uma alternativa. A doação de óvulos funciona mais ou menos como a doação de gametas, né? Se tenta encontrar uma doadora compatível, né? E se tiver essa possibilidade, se faz a adoção de embriões, né? Esse termo que a gente... Adoção de embriões. É muito legal, assim, porque tanta gente, a gente, eu sei por mim, assim, poxa, se eu já fui ajudada, né, vamos ajudar os outros, né, eu já doei embriões lá na Espanha. Eu ainda tenho, acho que 2, eu não me lembro, mas eu já doei para ciência, já doei para famílias. E eu acho que é isso, acho que se a gente pôde ser ajudado, eu pelo menos eu penso assim, né, porque o que eu vou fazer com uma coleção de embriões congelados se eu não vou, talvez se eu for ainda para lá, eu ainda vou tentar um irmão, uma irmã pro Henrico, mas eu não vou tentar mais do que isso. Eu tenho 46 anos, vou fazer 47 em setembro, né? E daí entra os riscos obstétricos que a gente estava falando. Tem que avaliar tudo, né? Então, por que eu vou deixar de ajudar uma pessoa que vai ser tão feliz quanto eu estou sendo, né? Então, eu acho que essa coisa da adoção de embriões, ela funciona super bem, assim, sabe? Eu acho que
É uma baita alternativa também. É uma outra forma de gerar amor que a gente tem, ó, embriodoação, né? Bom, Karina, a gente falou bastante, falou muita coisa importante. Eu ficaria aqui mais umas 2 horas Ah, eu falando, também. porque é um assunto que nós dois adoramos falar, né? Eu queria dizer que, em nome do NASCE, que foi um prazer, eu queria te agradecer muito por ter aceitado o convite de conversar com a gente, né? E já fica um convite aí, né? Daqui a um tempo nós marcamos uma próxima aí para conversarmos Com novamente. certeza. Vamos fazer um podcast. Vamos fazer um podcast lá do nosso Entantes, em parceria com o Genomics que a gente tem. Vou te mandar um WhatsApp depois. Isso aí, perfeito. Eu agradeço a todos vocês que assistiram, né? Um grande abraço, a colaboração também que nós tivemos aí durante a live. E qualquer dúvida, nós estamos à disposição no NASCE para qualquer esclarecimento. Se vocês tiverem dúvida em relação à infertilidade, à avaliação da infertilidade, vocês podem entrar em contato com a gente. Um abraço E a fico à todos. disposição também, tá, doutor? Para quem quiser, pode dar meu WhatsApp para todo mundo, tá? Como eu falei anteriormente, eu respondo pessoalmente. E só não tem, meninas, quem desiste, tá? Seja por qual for a maneira que Deus possibilitar para nós, agarrem essa maneira e vão atrás. Porque depois tudo fica para trás, todas as lágrimas, todos os sentimentos que a gente não entendia, tudo fica para trás. Mas a gente precisa ter resiliência e foco. E fé, não é? Perfeito. Desistir nunca, né, Karina? Nunca. Uma hora a gente alcança. Mas aí uma hora a gente vai. Deus sabe o que faz, né? Um beijão para ti, um beijão Um para o Pedro. beijo, gente. Um beijo. Uma Muito boa noite. obrigada pelo convite, viu? Eu que agradeço. Um abraço. Tchau, tchau.